Então, gostaríamos de cumprimentar a todos que estão nos assistindo, nossos clientes. Tenho certeza que a maioria dos ouvintes são mulheres. Para nós é muito bom ter no nosso ramo aí tantas pessoas, tantas mulheres se destacando. Cumprimentar vocês também, Eloá, professora Eloá, Ana Carolina, Bernadette e Rosângela. Uma boa noite para vocês. Sejam bem-vindos aqui na nossa sala de reuniões. Na verdade, não é uma reunião, né? É um bate-papo que o Macalé, por meu intermédio, fiz questão de convidá-las. Nós quisemos muito prestar uma homenagem às mulheres, né? Principalmente do ramo laticinista, que é o qual nós estamos inseridos, e onde a gente vem observando ao longo dos anos que essa profissão ela tem sido cada vez mais, né, escolhida pelas mulheres e, como não podia deixar de ser, com muita competência, com muita eficiência em vários setores, não só na qualidade, não só na produção, na administração. Quer dizer, as mulheres estão aí hoje alavancando, né, essa indústria. Nós temos aqui vários exemplos de várias clientes que, inclusive, algumas já até nos mandaram depoimentos, né, dos desafios, das dificuldades, das experiências, das inseguranças, né, dúvidas de como conduzir, muitas vezes, a atividade. E a gente tem uma característica que eu acho que é assim, a gente, quando pega para fazer, a gente faz com qualidade. Modéstia à parte, as mulheres são muito competentes, né? Existem muitos homens também, logicamente, mas eu não sei, parece que tem profissões que a mulher se destaca mais, né? Por várias situações, perfis, né? Então a gente quis trazer isso, essa conversa, esse bate-papo para essa troca, né? Com profissionais que o Macalé, no caso aqui representada por mim, teve contato, teve algo a mais com essas pessoas que nós convidamos, com essas mulheres que se destacaram nessa profissão. E com uma vantagem sobre mim muito grande, que elas têm muita facilidade de conversar. Então, eu falei assim, eu vou colocar essas 4 para falar, eu vou ficar assim, é isso. E, então, para mim, é muito gratificante trazê-las aqui para compartilhar com a gente esse bate-papo. Conforme eu disse, né? Eu já estou na empresa há 36 anos, então já tive tempo, muitas de vocês convivo há muitos anos, e pude acompanhar o trabalho que vocês desenvolveram, até como profissionais que nos atenderam também, que é o caso da Carol, né? A Ana Carolina Castanheira, que hoje está no cargo de gerente de qualidade da Basel Lácteos, em Antônio Carlos, né, Carol? No empresa, distrito né? de Curral Novo, que é do lado ali de Antônio Carlos, né? Pertence a Antônio Carlos. Então, a Carol tem uma longa estrada, né, com várias viagens aí, mas hoje ela está, então, nesse cargo de gerente de qualidade.
professora Eloá Souza, que eu conheço há muitos anos, da Cândido Tostes, onde meu marido também foi professor, inclusive dela, né? Apesar de se regularem aí as idades, mas Marco Antônio foi professor dela, e uma pessoa sempre muito agradável, receptiva, super educada e prestativa. Durante todo o tempo que esteve na Cândido Tostes, tivemos uma afinidade muito grande. Depois eu ainda tive o privilégio de vir a ser fornecedora dela, quando empreendeu o Laticínios Vodedé. É verdade. Né, Eloá? É. Lembro muito de você aqui, trazia os queijinhos para nós, vendendo Nossa aqui, Senhora, era carregando mesmo. caixinha de isopor, né? E isso são coisas que marcam e que a gente, assim, se sente orgulhoso também de poder ter compartilhado com você, né? Essa trilha, né? Crescemos juntos, né? Verdade. E estamos aí juntos até hoje. O mesmo acontece com a Bernadette. Bernadette é de Rio Pomba, onde ela hoje é sócia-diretora da Laticínios Boreal, também um cliente nosso, onde nós também fornecemos o leite para a indústria deles, né? Somos produtores, meu pai, na verdade, produtor de leite, cliente também fornecedor do Boreal. Também uma pessoa que eu conheci não há tantos anos, mas desde que nos conhecemos, tivemos uma afinidade muito grande, uma simpatia, e as coisas foram acontecendo, até porque tem parentesco no meio, tinha que ter, né? Cena de Rio Pomba, alguma coisa tem que existir em comum, né? Então, seja bem-vinda também, Bernadette. E a senhora Rosângela Tavares é nossa consultora, é uma pessoa muito competente, com uma experiência muito grande em consultoria comportamental. Já faz parte aí do trabalho conosco há uns 15 anos, Rosângela, ou mais, hein? Mais ou menos, está pensando por aí, 14, 15 anos. E um trabalho muito sério, de muita competência, e que também contribuiu muito conosco, comigo principalmente, né? Me dando sempre direcionamento, orientações, ensinamentos, não só a mim, quanto a minha equipe. Se a gente não tivesse formado, né, uma equipe como a gente tem hoje, né, nós temos aqui só de mulheres, somos 11 mulheres. Então, assim, já é mais do que 50%. Eu não sei, parece que alguém aí colocou que tem a Bernadette, não é? Sim, o número isso. de funcionárias. Já São está meio a meio. Mulheres, né? Sim, bastante. Então a gente, com o suporte da Rosângela, com a capacitação que ela implantou na empresa e em nossos colaboradores, a gente vem conseguindo acompanhar o mercado, né? Reter os nossos talentos, capacitar as nossas pessoas, o nosso pessoal, enfim, tem sido um trabalho muito bonito, de muita dedicação. Resumindo, só mesmo a minha, não é bem filosofia, mas o traçado da minha vida, né? A linha da minha vida aí. Eu me formei em 1985 em Ciências Biológicas, mas desde que me formei, eu tive curiosidade em trabalhar aqui com meu pai. E
comecei a conhecer a empresa como um todo. Por quê? Porque eu acreditava que existia um futuro para a empresa, um futuro próspero, um futuro de grandes oportunidades. Por quê? Eu brinco que vaca dá leite todo dia. Então, o leite vai existir sempre. Uma hora mais, uma hora menos, a gente vê aí, né, as sazonalidades, como são. Às vezes a pessoa desiste, mas tem acho que a Eloá pode falar disso melhor do que eu, Carol também, a tal da praga do bezerro, né? Depois que você pega, não adianta. Então, se você tem aquele cheirinho de leite, você vai com ele até o resto da sua vida, de alguma maneira. E o meu pai conseguiu também passar isso para nós. Eu sou a quinta filha, né, de 6 filhos, e quis, então, dar continuidade ao trabalho dele. Foram muitas preocupações, foram muitas dúvidas, priorizações, culpas, enfim, também ao longo de 35 anos, o que não haver, né, gente? Nós, depois de alguns anos, tivemos a oportunidade de sermos distribuidor da Christian Hansen, né, que é a multinacional dinamarquesa, que todos vocês conhecem, com produtos de muita qualidade, com produtos de valor agregado com rentabilidade, quer dizer, produtos inovadores e que nos trazem desafios diariamente, mas que a gente quer exatamente isso. Novos desafios, novas conquistas, novos clientes, mas sempre não só em relação aos nossos clientes, mas aos nossos colaboradores, os nossos fornecedores. É uma coisa que nós fazemos muita questão de respeito com as pessoas, né, como um todo. Homens, mulheres, profissionais, fornecedores, trabalhadores da indústria, e é o que nós sempre destacamos aqui, principalmente com relação ao trabalho que os nossos técnicos fazem, que é a visita presencial, né, nos nossos clientes, onde o que eu falo com eles é o seguinte: o cliente abriu a porta para nós, abriu a porta para o Macalé. Então, quem está ali é o Macalé. A responsabilidade é muito grande. Então, nós vamos vestir a camisa e vamos trabalhar com eficiência e principalmente com respeito. E também com qualidade. Eu acho que é imprescindível nesse negócio, né, você trabalhar com matéria-prima de qualidade. Então, a gente vem também buscando essa capacitação nos nossos consultores, que eles foquem muito nisso. Eu acho que ninguém é melhor para falar isso do que a Carol, né, Carol? A matéria-prima que você vai produzir um derivado é fundamental. O que você vai colocar no mercado para o seu consumidor adquirir, consumir, né? Porque Então, a gente assim, é técnico em laticínios, a gente não é mágico, né? Então, pois é. Coisas. É o que acontece muito, que a gente sabe, né? Então, gente, resumindo, basicamente é isso. Vocês já me conhecem também há muito tempo, conforme eu já disse. Então, agora eu acho que seria legal se cada uma de vocês se apresentasse, né, e contasse um pouquinho das experiências que tiveram, de tudo isso que eu já disse, as dificuldades, as indecisões. Eu vi que vocês escreveram aqui, eu achei muito interessante. A Eloá destaca sempre o marido dela como meu querido. Ela agora acabou de falar também, tem que voltar para casa porque o meu querido está sozinho.
E o que é isso, né? O que é isso? É ter o querido como marido e também como sócio lá na empresa, né? Quer dizer, trabalham juntos também. É um outro desafio. É um né? equilíbrio terrível. Exatamente. A gente brinca muito que a gente não pode brigar, né? Assim, tem que ter um ponto de equilíbrio, né? Para as coisas não serem levadas muito. E vai toda essa questão de sacrifício mesmo, né? Que tudo tem que, a vida tem que ter uma cota de sacrifício, que a Luciana falou aí, né? Tem as culpas, tem tudo aquilo que você tem que atravessar para as coisas darem certo, tudo que você tem que abrir mão, né? Às vezes abrir mão até da própria família em determinadas situações, filhos, né? Então, aí vem essas questões da culpa, até onde eu posso fazer isso, onde eu não posso, será que se eu tenho que fazer isso mesmo, é prioridade ou não é? Então, essas questões todas vão assim, mexem muito com a gente, né? E mexem muito com a mulher, né, de uma forma geral, exatamente. porque a mulher ela já traz toda, eu acho que essa carga de compromisso, né? A gente tem um compromisso com os filhos, a gente tem um compromisso com o marido, a gente tem um compromisso com a casa. Eu não não sei nem se a Carol está um pouco nesse nível por causa assim, da maneira como foi criada, né? Assim, eu sou de uma geração mais antiga, entre aspas, né? Antiga mesmo. Você vê, né? O tio foi meu professor, então, assim, né? Vai por aí, não dá para a gente falar que não é tanto assim. Mas a gente tem ainda aquela, né, aquela corrente de que a gente foi criado assim, o exemplo de que a gente tem de mães que são assim, né? O exemplo arrasta, né? Então a gente faz tudo isso com a gente. Eu acho que as novas gerações até nem estão assim, tão mais ligadas, vamos dizer assim, a esse tipo de culpa. Estão com outras preocupações, na verdade, né? Que não vem ao caso que a gente colocar. Mas essa questão do crescer mesmo envolve nisso. Eu já vou aproveitar que eu estou falando mesmo, vou contar minha historinha, né? Então, primeiro eu quero agradecer a Luciana de ter me convidado, agradecer estar aqui nesse momento com vocês. A Luciana falou a questão dela do sonho aí. A minha trajetória foi de começar muito cedo na Cândido Torce. Cândido Torce é uma escola que põe a gente muito cedo na vida. A gente começa a enfrentar os desafios muito cedo. Trabalhar com leite é um desafio maluco, né? Porque é uma matéria-prima viva, então já é um desafio por si só. E a gente eu comecei a trabalhar muito nova, com 18 anos. Meu primeiro... Eu sempre tenho isso muito claro na minha mente. A minha mãe tem 95 anos, estou aqui do ladinho dela, está ali tirando um cochilo na cama. Assim. Eu me lembro que eu, com 18 anos, com 17 anos, o estágio que eu fui fazer pela Cândido Torce foi no Rio Grande do Sul. E nessa época, era 24 horas de ônibus. Né? Então, eu me lembro dos meus pais me colocando na rodoviária, com 18 anos, em 1981. Para ir para o Rio Grande do Sul, e com um detalhe, né? Eu ia para ficar na casa de um conhecido, que eles nem sabiam quem era alguém de laticínio. Então, assim, eu acho que para eles fazer aquilo em 1981 já era uma coisa assim, super além, visionária. Sem dúvida. Né? Confiar em mim, ali, uma menina de 18 anos, para ir para lá, e eu me lembro assim, da viagem toda, eu me lembro de tudo. Então, assim, isso tudo faz parte de um crescimento e de uma segurança que a gente vai ganhando com o tempo. E aí, com isso, eu fui para lá, fiz meus estágios, voltei. Meu primeiro emprego foi em São Paulo. Eu me lembro que eu, com 18 para 19 anos, eu estava descendo sozinha na Avenida Celso Garcia para entrar dentro de uma loja que vendia equipamentos, peças de carro, e o dono era dono de um laticínio no interior de São Paulo, uma cidadezinha que chamava Rio Claro. Perdão, Ipeúna, depois de Rio Claro. E eu me lembro que o carro da época era um Del Rey, era o carro zero do ano, era um Del Rey. E o homem acelerava aquele carro nas estradas de São Paulo, e eu sozinha no carro com o homem, eu sei que o jornalzinho no meu pé chegou rasgadinho, de tanto que eu freava o carro do homem. Gente, essas cenas, eu me lembro assim como hoje, como uma coragem, sabe? Como é que eu tive a coragem de fazer aquilo? E como é que essas coisas marcam a gente bem, né? Como se fossem alicerces que vão dando segurança para a gente, para todas as decisões. Sem dúvida. Fiquei lá 6 meses, uma experiência muito boa, mas toda noite eu pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né?
E aí a Carol vai lembrar disso, que isso passou depois a ser, para mim, uma questão de mostrar para os meus alunos e para as minhas alunas que isso se chamava banzo, e que era uma coisa que a gente sempre tinha que vencer. Porque quando os nossos alunos se formavam e iam para longe, porque a Cândido Tostes nunca deixa a gente no ninho, ela manda a gente para longe do ninho. Ela arranca. Depois, longe do ninho, a gente tem o banzo. Né? E o que é o banzo? Né? Eu sempre falo isso nas minhas aulas, né, Carol? O banzo é aquele negócio que os negros sentiam quando eles vinham lá dos navios negreiros e chegavam aqui no Brasil, ou para onde eles eram, coisa, sentia saudade da família, do ambiente e até morriam. Então, assim, banzo é uma coisa que não pode ter, vocês têm que lutar contra, porque aquilo passa, né? E aí veio embora para Juiz de Fora, e aí conseguiu um emprego em Matias Barbosa, que era uma cidadezinha a 20 minutos aqui, no famoso Leite Ela. Dentro de casa, né? E a minha zona de conforto ficou perfeita, né? Porque eu ganhava mais do que eu ganhava em São Paulo e ficava indo e voltando para minha casa todo dia. Olha que benção. Beleza. E aí, o que aconteceu? Lá no Leite Ela, eu conheci meu querido marido, porque ele era o caminhoneiro, o cara que trazia o leite na plataforma. E eu brigava muito com ele por conta da qualidade do leite. Brigamos tanto que estamos juntos até hoje. Briga boa, hein, Luana? Briga boa. E olha como é que a vida é. Ele ainda, hoje, ele tem um caminhãozinho, tem a linha de leite e puxa o leite. Até hoje, todo domingo, nós estamos lá descarregando o caminhão. E aí, o que aconteceu? Nós nos conhecemos lá, né? E tivemos a nossa vida. Eu sempre em laticínios, trabalhei. A minha vida profissional toda foram praticamente 50% na vida, na indústria privada, né? E depois fiz concurso para Cândido Tostes, o restante fiz na vida pública, né? Como funcionário da Cândido Tostes, da EPAMIG. E no finalzinho desses dois caminhos veio o Vodedé. Por quê? Porque a vida vai nos levando, nós tivemos mercearia, o meu marido sempre teve muito, esse espírito empreendedor é muito mais dele, né? Então, ele sempre teve isso e tal, e a gente teve uma oportunidade, o pai dele tinha uma fazenda em Belmiro Braga, e fizeram lá as divisões todas e tal, e ele ficou com a parte do sítio, e ele começou a ter ideia de fazer queijo lá em Belmiro. E eu via que aquilo não ia dar muito certo. Porque era lá em Belmiro, né? Porque a gente conhece legislação, é outra cidade, não é Juiz de Fora, não vai dar certo e tal. Mas iniciamos lá e depois as coisas não foram do jeito que a gente pensou que pudesse ser, mas nós moramos aqui no Linhares, no bairro Linhares, onde tem uma granja. A gente tem uma granjinha pequenininha. E a gente teve a ideia de trazer tudo para cá, porque era dentro de Juiz de Fora mesmo. E ali o Vodedé começou num quartinho pequenininho, com tanque de 300 litros, fazendo leite pasteurizado. Primeiro, na verdade, começou numa panela de 40 litros. E todo mundo começa com uma panela, né? E o Celso sempre fala comigo que eu nunca soube ensinar ele a virar o queijo na forma. Ele foi aprender depois, porque ele sabia, né? Ensinava ele a fazer o queijo, pasteurizar, resfriar, virar o queijo. E depois é que ele foi aprendendo como é que fazia aquilo. E foi do jeito que todo mundo começa, assim, pensando que aquilo era uma maneira da gente sobreviver, da gente colocar, né, começar uma coisa, mas isso nós já tínhamos uma experiência de vida muito grande. Então, eu falo que o Vodedé também deu muito certo, não é porque foi um sonho que a gente alcançou, mas foi a soma de muitas experiências que nós tivemos ao longo de todo o nosso tempo de vida, né? Até a maturidade mesmo. Né? Com certeza. Passar pelos problemas para ele seguir. E não tem segredo, fazer queijo não tem segredo, né? O segredo está no amor que você coloca, né? No carinho que você faz com as coisas. E aquilo ali é que eu acho que fica o diferente, porque o resto todo mundo pode usar o mesmo leite, o mesmo fermento, fazer a mesma tecnologia. Isso não existe segredo, né? Lá no Cândido Tostes, como, além disso tudo, lá na escola eu ainda tive o privilégio de também ser professora do curso técnico, e além de dar aula para os alunos, a gente também teve muita oportunidade de dar aula para cursos, aqueles cursos de curta duração, então a gente teve contato com muitos produtores também, né? Muitas pessoas que aprenderam a fazer as coisas com a gente. Eu dava curso de iogurte, mas a gente acabava encontrando com as pessoas que também tinham os outros produtos. Então, assim, você vê que a gente ensina igual para todo mundo. Né?
Mas o diferencial, cada um que coloca do seu jeitinho, né? É o que faz as coisas terem a carinha, o gostinho, né? Diferente de cada um. Então, assim, a minha história, ela é muito, assim, superficialmente falando, ela é assim até chegar no Vodedé, né? Mas é óbvio que tem 1.500 histórias, assim, que contornam, que não é assim como todas Com nós. certeza. Vou contar aqui, passa muito do tempo. Mas é por aí. Então, assim, eu acho que as bases são essas. É o que a gente tem de exemplo, né? Que faz a gente ser forte, todos nós temos. Exemplos bons e exemplos ruins. Eu falo com as minhas filhas sempre isso. A gente tem que saber e conhecer todas as pessoas. Tem pessoas que nos ensinam a ser como elas são e pessoas que nos ensinam a não ser como elas são. Mas todas elas, com todos eles, a gente aprende tudo. E agradecer. A gente sempre tem que ter gratidão, porque todas as pessoas são sujeitas a acertos, são sujeitas a erros, né? É verdade. Todos nós aprendemos e ensinamos com todos que nós cruzamos aí na nossa vida, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Legal Posso demais. passar minha bola para frente. Muito interessante a sua história, né, Eloá? Nessas indas e vindas aí, nesse tempo, você teve as 2 filhas. Também, né, conforme você tá dizendo aí. eu estava em Matias quando eu engravidei das 2 meninas, e indo para Matias e voltando 9 meses barriguda, né? E nem tirava licença direito, porque tinha que voltar para o laticínio. Então, a vida é cheia dessas coisas mesmo. Uma das coisas que eu acho muito bacana na área, né, de laticínios, e que eu sempre vi isso, presenciei isso, tanto na história do meu pai, quanto dos outros familiares, né, que trabalham com laticínios, é isso, esse vínculo que se forma. Eu acho que a Cândido Toches fortalece isso, ela cultiva essas relações, né, Luá? Você está, né, o tempo todo lá, você sabe muito bem. E é um lugar que, apesar de eu não ter estudado, eu sempre me senti muito à vontade, senti como minha casa mesmo, quando a gente volta na escola que a gente estudou, né? Na formatura do meu irmão, nós ficamos lá no alojamento, lá, fomos para o baile, toda a família juntas. Então, são lembranças muito gostosas, assim, que todas as vezes que eu volto no Cândido Toches, eu sinto isso, tem um carinho, assim, muito grande. Então, assim, só posso continuar, né, fazendo a apresentação. A minha história começou realmente no Cândido Toches, né? Foi onde meu pai estudou e se formou, né? Onde ele fez muitos amigos na área de laticínios. E também... Inclusive, como professor, o meu pai, o seu Jonas, um tempo. Meu né? sogro também. Também. Né? Então, assim, mas não foi a minha opção, né, de profissão, né? Não foi inicialmente o que eu tinha escolhido para mim, né? Mas foi um aprendizado, né, de ver a trajetória realmente ele construiu, né, desde quando ele se formou, que ele saiu do Cândido Toches, trabalhou por 12 anos como técnico em laticínios no estado de Minas, né? E até conseguir voltar para Rio Pomba, né? Quando ele adquiriu a empresa e veio criar os filhos próximos da família, que eu acho que é o que todo mundo busca muitas vezes, né? A uma certa altura da vida, né? Tá próximo. Então, assim, fui estudar psicologia, não tem nada a ver com a área de laticínios, né? Eu me formei em São João del Rei. Quando eu entrei ainda era FUNREI, né? Quando eu saí já era Universidade Federal, já era federal o curso, né? E trabalhei por bastante tempo na área de psicologia, né? Na clínica, trabalhei também na PAI com alguns projetos de inclusão social, né, que foi muito bom, com um grupo de mães também que eu trabalhei, que foi bem gratificante, né, de ouvir as histórias daquelas mães e sempre com histórias de superação, né, de criar
os filhos com limitações e, ao mesmo tempo, trazer esses filhos para esse mundo que muitas vezes não prepara para as diferenças mesmo, né? Então, assim, como que eu cheguei aqui, né, no Laticínios, foi justamente porque na minha família não tinha realmente quem pudesse assumir esse lugar, e eu entendi muito cedo, assim, né, que teria que ser eu mesma, né? Não tinha outra pessoa. Ou é você ou é você mesmo? Foi mais difícil para mim, Luciana, foi mais difícil para mim a escolha de vir, porque inicialmente não era, né, o que eu tinha me preparado para fazer, o que eu gostava de fazer. Eu sempre gostei, sempre pegava revistas, o que eu gostava de ler era sobre comportamento, era sobre relações, era sobre, né? Vocês vão ter Mas a gente vive isso o tempo todo no Laticínios, né? Então, as equipes. Você, como gestora aí da sua empresa, você aplica isso demais, né? Exatamente, o tempo todo. Né? Então, você não precisou nem de uma consultora aí, ó. Aí, já tirou no emprego. Preciso, quando eu preciso, eu chamo. Preciso, e eu quero depois conhecer melhor a Rosângela. Vai ser um prazer. Sim. E então, assim, é uma história que também eu tenho muito como inspiração a minha mãe, né? O meu pai é minha grande inspiração na área de laticínios, mas na área de empreender também é minha mãe. Minha mãe trabalhou por mais de 20 anos produzindo doces de fruta, compota, doceira de mão cheia. Ai, que delícia! Então, assim, eu sempre vi nos dois esse exemplo muito assim de levar o trabalho muito a sério, de buscar sempre fazer o melhor com aquilo, com os recursos que a gente tem, né? Não buscando só no campo das ideias, né? Mas com os recursos que a gente tem, transformar aquilo numa realidade melhor e a melhor possível, né? Sim. Então, os dois foram meus maiores exemplos mesmo, assim. E toda vez que eu tenho devem ter muito orgulho de você, né? De você ter assumido o laticínio. Como é que foi isso para o seu pai? Então, Luciana, quando eu cheguei, eu dava algumas opiniões, mas eu sempre me entendi muito bem com ele, a gente sempre se deu muito bem, a gente tinha muita afinidade, né? Eu falo, tinha porque ele faleceu em 2019, mas ele está comigo o tempo todo, eu converso com ele. Eu me pergunto muitas vezes assim, nessa situação, como ele agiria? Porque eu achei ele tinha uma sabedoria muito grande, e assim como você, eu também me inspiro muito no meu pai, né? E no exemplo também da minha mãe, que, né, sempre foi uma guerreira, assim, né? Para trabalhar, uma força de trabalho incrível, assim, que eu sempre vou me inspirar nela mesmo, né? Então, a gente sempre teve uma relação muito próxima, então isso facilitou muito a nossa comunicação quando eu cheguei na empresa, né? Acho que foi muito bom, a gente sempre tinha muita afinidade, né? E eu cheguei querendo mudar algumas coisinhas que eu via e que me incomodava, e eu falei, isso precisa... Só que eu não cheguei mudando tudo. Eu cheguei anotando várias coisas, cheguei assim meio como quem não queria muito, assim, né? Muitas mudanças de cara. Não entendia nada, né? Eu sabia como todo mundo comer queijo, então aprendi. E doce. E o paladar, né? Adoro queijo, amo queijo, com queijo todos os dias. Desenvolvi o paladar, respirei esses ares, né? Ouvi as conversas sempre, muito técnicas, não entendia muito, mas, né, um pouco que eu ouvi, alguma coisa aqui que eu escutava, acho que com certeza alguma coisa eu guardei, né? E cheguei aqui observando, sabe? Cheguei observando como boa observadora, que eu sempre fui. E quando eu fiz quis fazer algumas primeiras mudanças,
ele não gostou, né? Mas aos pouquinhos ele foi gostando de dividir, né? A busca de algumas soluções, dividir alguns fardos, né? Também que tem dias que são complicados, né? Todo mundo que está na área sabe que são vários problemas, e tem dias que chegam todos ao mesmo tempo. Né? Então, acho que ele se sentiu bem, né, de dividir isso comigo. Eu fui aos pouquinhos mostrando para ele que ele podia contar comigo, né? Eu ia estar ali do lado dele. Eu sempre tive um cuidado muito grande, porque era a história dele, né? Então, eu tinha que ter uma delicadeza com ele para entrar em certas questões. E, ao mesmo tempo, em outras situações, eu precisava ser mais firme do que ele era. Né? Então, isso acho que assustou ele um pouco no início. Mas, aos pouquinhos, ele foi confiando, foi soltando a corda, eu fui pegando. Foi vendo o resultado do seu trabalho. Muito também, né? E hoje, a gente, com relação à equipe, quando eu entrei, eram mais homens, né? Eu acho que isso aí, naturalmente, eu fui fazendo, porque antes eu trabalhei com equipe multidisciplinares, né? Então, assim, a gente trabalhava junto e dividia muita informação, muita mulher trabalhando junto, trabalhei sempre com muita mulher, né? Então, isso para mim eu sempre achei bom. E gosto de trabalhar com os homens competentes também. Se me der uma ordem, eu vou cumprir se ela for boa. Mas hoje a gente tem bastante mulheres na nossa equipe, né? Técnicas excelentes que eu admiro muito, né? Inclusive, hoje são duas com a gente aqui. O laticínio é pequeno, a gente não processa muito, né, um volume grande, mas são pessoas que eu posso contar ali o tempo todo, que assumem a responsabilidade, tomam para elas isso que a gente estava falando no início, né, de a facilidade que muitos de nós temos de compromisso, de assumir aquele compromisso e pegar para a gente mesmo e levar, né, adiante. Então, hoje eu tenho a sorte de estar, né? E a minha irmã também, que mora longe, né, assim, longe ali, né? Mas está sempre comigo e divide comigo muitas inseguranças, angústias, e me dá também, às vezes, umas injeções de ânimo que né, é importante, e muitas ideias também, que ela é muito criativa, muito positiva. Então, assim, a gente conversa todos os dias, praticamente, todos os dias. Que bom, né? Então, é um apoio, para mim, maravilhoso, muito bom, né? Bom, foi assim que eu cheguei aqui, né, gente? Estou aqui ainda lutando, aprendendo muito, né? Mas tento me cercar ao máximo de pessoas que eu gosto, que eu me sinto bem, né? Hoje, agora minha prima também já está trabalhando comigo, que eu gosto demais. Aos pouquinhos estou trazendo a filha, sobrinha, quem quiser chegar. É bem-vindo, né, Luciana? A gente para trabalhar com competência, né? É verdade. Né? Então, acho que é isso, gente. Há quantos anos, quero muito agradecer. Oi? Você está há quantos anos no laticínio? Então, agora estou completando 8 anos. Eu trabalhei 15 anos com a clínica. Né? Então, e eu achei muito bom, gostoso o convite da Luciana, né, para estar aqui conversando, né, podendo contar um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho da minha história, que começou como uma certeza muito grande que eu tinha de ir para a área da psicologia, né, e realmente, né, como a gente falou, no meio do caminho acontecem coisas, né, e a gente precisa, muitas vezes, de um tempo para assimilar essas mudanças. Eu precisei desse tempo, né? Mas, assim, eu acho que quando a gente tem vontade, né?
e eu tinha muita vontade de dar continuidade ao trabalho né, do meu pai. Então, eu acho que isso aí faz a gente se mover, né? Então, eu quero agradecer muito, tá, Luciana, o convite. Fiquei muito feliz de Eu estar que com agradeço. vocês, Nós é que todos os agradecemos. profissionais que estão aqui, que são muito bacanas, assim, e eu quero conhecer mais cada uma delas. Com certeza, nós também. Que bom. A gente pode marcar um outro café. Sim. Às vezes a gente convida alguém, né, uma outra empresária de sucesso, aí uma técnica de sucesso, enfim. A gente pode... Porque pelo jeito que as coisas vão, né, o jeito que a gente tem de conversar com as pessoas é assim mesmo. Agora sim. É o mundo virtual que está aí. Até por isso, né, surgiu essa oportunidade de fazer não só esse café com queijo com vocês, mas os nossos outros webinars, que eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de conhecer. Convido vocês também que estão nos assistindo para fazerem uma visita lá. Vai ser muito bom a gente poder oferecer mais essa condição para vocês, né, de conhecimento, essa oportunidade de adquirir conhecimento, de orientar seus colaboradores. E então espero que vocês aproveitem lá do nosso blog, que está sendo feito com muito carinho, muito empenho dos nossos técnicos. São pessoas que a gente tem com uma credibilidade muito grande. Então, foi a forma que nós encontramos de compartilhar com vocês, não só pelo momento, né, da pandemia, onde a gente não está podendo fazer as nossas visitas presenciais, que está nos deixando assim bem tristes, igual a Carol estava falando, né? A gente gosta muito desse contato, dessa presença, né, física mesmo lá, mas enfim, é uma possibilidade que existe aí para vocês também, tá? Agradeço então também as pessoas que estão nos assistindo e até semana que vem, aliás, até o final do mês, vocês continuam postando as experiências de vocês, viu, prezadas clientes? Para nós é muito importante dividir isso aí, entender um pouquinho de cada uma. Tá joia? Mulher gosta muito de falar, né? Então, vamos aproveitar esse espaço aí para a gente conversar. Então, agora vamos ver o que a Carol tem para contar para a gente. Senhora Dorita Ana Carolina Castanheira. Então, gente, boa noite, meninas, pessoal que está assistindo a gente. Lu, eu já te falei do tanto que eu fiquei feliz, que eu fiquei emocionada mesmo com o convite. Não porque a gente vai falar de mulher, não só por isso, né? A gente vai falar de mulheres e tal, mas pela lembrança, né? A gente teve uma história profissional, um convívio profissional por um tempo relativamente curto, tanto para mim quanto para você. Mas foi muito bacana, né? E o dia que a gente conversou, que você me fez o convite, aí você falou, nossa, quanto tempo a gente não se vê. Eu lembrei até dos nossos almoços, porque era muito trabalho, mas assim, a gente era uma coisa muito leve. Eu aprendi muito, acho que ajudei um pouco, né? Com certeza. Naquele momento de mudança. Mas... Uma foto do laboratório esses dias, falei, que bonitinho, né? A gente tem uma lembrança, isso é gostoso. A Lu brincou, né? No começo da fala, a Lu brincou que a Carol viajou muito. E eu sou formada na Cândido Tostes, e é muito engraçado que quando alguém tem que preencher um cadastro de alguma coisa, profissão técnica em laticínios. E aí depois você faz um curso superior, você faz pós-graduação, você vai fazendo formação e certificação de segurança de alimentos,
Mas o que você é? Eu sou técnica em Técnica laticínios. de laticínios. Não tem jeito, não tem outra profissão, não tem outro nome para nada disso. E eu formei na Cândido Toches em 2002. Então, gente, ouvindo a Tia Eloá contar a história de como que começou a vida profissional dela, e aí eu não sabia, né? Fui aluna dela, a gente tem contato estreito até hoje. Preciso de gente para trabalhar comigo, Tia Eloá me ajuda. Ela tem gente para mandar para estágio, Carol arruma aí. Então a gente continua e se encontra e é sempre muito gostoso. É uma parceria, igual era na época que éramos aluna e professora. Mas eu também, quando me formei, eu tinha 23 anos, já tinha feito 23, mas morava com a minha mãe, com as minhas irmãs. E teve um processo seletivo na Cândido Toches, que a empresa queria uma mulher. Nós éramos 11 meninas na minha turma e as 11 fizeram o processo seletivo e eu fui escolhida. Então, tipo assim, que legal, né? Olha, eles viram alguma coisa em mim, que bacana. E fui. Mas aí eu fui morar na zona rural, num lugar longe pra caramba, difícil, sinal de telefone, gente. Tô falando de 2002, mudou muito, sabe? Era muito complicado e eu muito apegada com a minha mãe, com as minhas irmãs, enfim. Fiquei 4 meses. Voltei falando laticínio, coisa de gente doida, tem que morar longe de casa, na roça. Eu gosto de roça para passear, tá, gente? Para quem quiser me convidar para ir para a roça, beleza, estamos aí. Mas tem que morar na roça, é tudo muito difícil. Não quero isso para minha vida nunca mais. E aí eu paguei língua de novembro de 2002 até maio de 2003, que foi quando, né, nesse meio tempo, me encontraram de novo, não, vem trabalhar, eu tinha feito estágio nessa empresa que eu trabalhei, vem trabalhar com a gente, eu fiz um processo seletivo, passei, fui, fiquei 5 anos dentro da indústria, e foi maravilhoso, eu, assim, tenho lembranças incríveis até hoje, e aí mudanças pessoais, eu tinha que ir embora, não podia mais ficar onde eu estava, era uma cidade do interior de São Paulo, não podia mais ficar ali, e acabei me mudando para uma cidade mais perto de São Paulo. Nesse meio tempo, fui trabalhar numa outra empresa, que era uma empresa que comercializava equipamentos para laboratório, e a gente começou a desenvolver um trabalho de suporte técnico ao cliente. E aí, assim, totalmente diferente. Tinha uma coisa em comum. Antes de eu conhecer a Cândido Toches, eu fiz magistério, dei aula para criança, comecei faculdade de pedagogia na UFV. Nessa empresa que eu trabalhei 5 anos, nessa indústria que eu trabalhei 5 anos inicialmente, eu dei muito treinamento e treinei muitas pessoas, fábrica inteira, pessoas para funções específicas. Eu ia de uma unidade na outra, às vezes treinar alguma coisa que eu já fazia na unidade que eu trabalhava. Lá a pessoa dividindo conhecimento e aprendendo um monte, né? Que é tudo mentira, a gente não divide, a gente mais capta do que tudo. E aí comecei com uma viagem, 2, e durante 5 anos eu viajava de segunda a sexta, uma oportunidade sensacional, eu conheci laticínio de todos os tamanhos, em vários lugares do país, não tem faculdade, mestrado, graduação, mestrado, nada que me daria a bagagem que eu peguei nesses 5 anos. Com certeza. E as amizades que eu fiz, porque assim, é muito bacana, gente. Eu tenho contato com várias pessoas até hoje, que às vezes eu vi uma vez e não tive oportunidade de ver de novo, e a gente troca figurinha, enfim. E fiquei um tempo fora do mercado, foi aí que eu dei uma pisada no freio, questões pessoais. Aí eu fiz um trabalho com a Lu, acho que uns 6 meses, mais ou menos, eu não morava em Porto e voltava, a gente fez um trabalho muito bacana junto. Já conhecia a Luciana, eu me lembro da primeira vez que não da Luciana, mas a primeira vez que eu entrei no Macalé, era para comprar uniforme para aula prática de queijo. Todo mundo fazia isso. Eu já Macalé, nossa, não acredito. Então, eu fui ajudar a fazer um trabalho no Macalé, um lugar que eu aprendi que era ali que vendia uniforme. E eu sou muito de laços, e aí você sempre vai fazendo uns links. Conheci a história da empresa, me apaixonei perdidamente, tenho uma admiração fora do normal, a Luciana sabe disso. Todas as vezes eu falo, e vou falar mesmo, porque é lindo e pronto, eu gosto. E aí, muitas mudanças, e aí a Tia Eloá falou, a Bernadette falou também, né? A Luciana também falou, como nós mulheres temos uma facilidade para voltar para a prancheta e redesenhar os nossos projetos, né, gente? É fácil assim e nem dói.
Mas a gente fala assim, vou fazer, a gente vai lá e faz. Eu, com 15 anos, eu não sabia que eu ia ser técnica em laticínios, eu não achei que eu ia estar morando em Barbacena como gerente, trabalhando como gerente de qualidade. Gente, eu nem vou contar para vocês o que eu achei que eu ia estar. Eu fiz 42 anos esses dias, eu nem vou contar para vocês o que eu achei que eu ia estar. Não tem nada a ver. Isso que ótimo, eu pude mudar tudo, porque eu acho que tá melhor, sabe? E a gente tem essa capacidade, né, de voltar para a prancheta e realmente replanejar e tocar, abraçar. Eu vou ser feliz e vai dar certo. E isso não para, na minha vida não para, porque daí eu voltei para Juiz de Fora, numa dessas replanejadas, eu voltei para Juiz de Fora, me arrisquei na área comercial, não rolou, foram 9 meses, eu tentei e eu não mandava bem. E aí, se eu não mando bem, eu prefiro fazer aquilo que eu faço melhor. Voltei para treinamento, consultoria e controle de qualidade numa empresa prestadora de serviço nessa área. Fiquei 3 anos, um belo dia, o bichinho da indústria vai lá e cutuca a gente. E aí eu vim... Mordeu de novo. Fiquei 1 ano numa empresa super diferente do que eu já tinha feito. Agora estou há 4 meses, quase 5, não, já fez 5 meses numa outra empresa, que é a Basel, né? Eu estou como gerente de qualidade. Estou tendo oportunidade de treinar pessoas, estou tendo oportunidade de propor melhorias, de enxergar caminhos diferentes, de aprender, porque eu acho que cada laticínio, né, Tia Luá, é de um jeito, as tecnologias são as mesmas, mas os produtos, a pegadinha daquele queijeiro, ele é diferente do outro, e a gente aprende muito. Estou adorando. Com relação a Tia Luá falou um negócio bacana, né, o quanto foi difícil para ela, o quanto foi difícil não, né, Tia Luá? Teve dificuldades, não é assim também, não, né? E ser mãe e tal, eu tive uma criação um pouco diferente. Eu acho que a Lu sabe bem da minha história, a Tia Luá deve lembrar de alguma coisa que eu já comentei. Eu tive uma criação muito diferente. A minha mãe me criou e criou as minhas irmãs, que são um pouco mais novas que eu, sozinha, desde muito tempo. Então, assim, anos 80. Ela era uma mãe com 3 filhas para criar. Destinos da vida e tá todo mundo bem feliz, enfim. Deu tudo certo, gente. Teve uns tropeços, mas tá tudo bem, deu tudo certo. Então, eu e as minhas irmãs, nós fomos criadas com um modelo um pouco diferente. Nós fomos criadas para nós sermos as mulheres que dariam conta da própria vida. Que nós não poderíamos depender de outras pessoas. E eu acho que o ser humano é assim. Eu acho que o parceiro, o amigo, o filho, a gente não pode depender das pessoas. As pessoas, elas agregam, às vezes elas facilitam, elas abrem uma porta, estendem um tapete, e a gente é muito grato por isso, mas depender, colocar no outro, quem quer que seja esse outro, a responsabilidade da minha realização, do meu sonho, enfim, ou da minha felicidade, eu acho injusto, inclusive com a gente. Com certeza. Né? Porque coloca uma posição meio que de fraqueza, e a gente não é nada disso. Todo mundo tem força aí dentro, né? Então, a minha criação foi um pouco diferente. Então, apesar da gente ser muito apegado lá em casa, eu tenho 2 sobrinhos lindos, maravilhosos, os mais lindos da vida, um menino e uma menina. Eu não tive filhos, não faz parte hoje dos meus planos, mas já fez um dia, e aí a história de replanejar, e tá ótimo desse jeitinho, porque o fato de eu ter os meus sobrinhos e continuar sendo muito apegada à minha família, estar morando em outra cidade, mas muito perto, tem como alguém dizer que isso não é um replanejamento que deu super certo? Eu acho que é a capacidade, né? Eu aprendi isso com a minha mãe, ela teve que replanejar a vida dela para criar 3 filhas, e ela brilhou, arrasou, e... Bacana, né? Nesse pouquinho, sabe? Muito bacana. Dessa loucura que a gente tem lá em casa, sabe? Então é isso, e estamos aí. Foi muito bacana, assim, são experiências diferentes, vivências diferentes, mas aí eu olho a história da Bernadette, tem um ponto que, nossa, ela passou por isso também. Olho a história da Tia Luá, gente, e aí todo mundo só tem um objetivo, né, que é fazer dar certo.
E não é difícil, às vezes é mais longe o caminho, mas dá certo no final, sim. É isso. Eu que agradeço, Carol, viu? Suas palavras. Realmente você contribuiu demais conosco no momento da sua consultoria. Foi um momento que nós fizemos uma reforma grande aqui na empresa, repaginamos toda a empresa, não só na estrutura física, né, no novo layout, mas as adequações todas, as exigências, tudo organizado, planilhado e definido por ela. Foi realmente muito importante para nós. E eu acho muito desafiador mesmo, né? Você vê, a Bernadette já contou a história dela, mas a mulher, ela parece que ela tem uma garra mesmo, que ela... Esse exemplo que você deu aí, né? Ou a sua fala, né? Que foi de independência. Você foi criada para ser independente. Como que é uma menina chegar... Eu digo, quando vocês começaram, né? O que é uma menina de 18, 20 anos chegar numa indústria de laticínios há 20 anos atrás, né? E se posicionar diante de a maioria homens, né? Quanto de preconceito, né? Que vocês devem ter sofrido. Eu acho que só não teve muito, gente. Tem hora que eu fico pensando nisso. Pela origem daqui da Cândido Toches. Da Cândido Toches. É porque é uma referência, né? Nacional. Mas aí, por exemplo, o que aconteceu comigo no primeiro emprego, além de ter sido longe, toda aquela história, eu tenho 1,5 m, né, gente? Então, assim, já não colabora muito, né? Para impor. Escalada, ninguém me enxerga, não tem jeito. E eu cheguei numa empresa, numa região que era uma cultura muito diferente, a gestão era 100% masculina, estava havendo um movimento nessa época, inclusive, para mudar para uma gestão feminina. Mas aí chegou uma menina de 1,5 m do interior de Minas Gerais, que tudo bem, ela é técnica em laticínios, mas eu sou técnico também, eu tô aqui há muito mais tempo que ela, o que ela tá falando? É muito difícil. Foi muito duro na época, mas daí criou uma casquinha também que hoje valeu, gente. Então, eu ia te perguntar exatamente isso. Hoje, né, depois desse traçado seu todo de vida, como que é o seu posicionamento? Você é gerente de qualidade, então você gerencia um setor muito grande, a empresa é grande. Como que você vive essa coisa de ser gerente de homens, igual você estava falando? Existe ainda Seria injusto eu falar que isso hoje, o fato de ser, não estaria sendo justa. Até porque, graças a Deus, né, a gerente de qualidade anterior já era uma mulher, uma profissional extremamente respeitada, que é a Ângela. Não sei se alguém vai se lembrar dela ou teve oportunidade de ter contato. Então, eu vim para substituir a Ângela. A minha dificuldade inicial, não é nem dificuldade, o receio meu inicial foi, peraí, eles têm uma gerente de qualidade que eles são apaixonados, eles trabalham com ela desde a época da antiga empresa, e aí a empresa construiu uma nova, e os funcionários vieram. Como é que você substituir essa baita mulher de 1,5 m também? Bem pequenininha, e é uma graça. E foi ela que me catou, me achou e falou, vem cá, eu quero passar um negócio para você, e eu queria que fosse você. Então, assim, existe uma expectativa, né? Eu preciso fazer tão bem quanto a Ângela, mas eu não sou a Ângela, eu sou diferente. Então, eu fiquei 3 meses com ela, nós duas na empresa, foi ótimo, porque daí eu peguei, deixa eu ver o que ela tem de muito especial, deixa eu aprender. E foi que tá indo bem. Então, assim, eu não posso... e a empresa que eu trabalho hoje é uma empresa pequena.
mulher não tem nenhuma na produção por enquanto, quem sabe um dia, né? Não, mas não tem na produção. Hoje eu tenho mulher na qualidade e em outros escritórios, serviços gerais. Mas eu não posso reclamar, eu acho que isso eu devo à Ângela. Ela abriu o caminho para mim. Eu sei que não é todo lugar que é fácil assim. Então, esse tipo de dificuldade hoje eu não tenho. O pessoal lá é bem bacana nesse sentido, Que bom. porque ela amaciou tudo para mim. É o que a gente gostaria que acontecesse em todos os lugares, né? Que nós tivéssemos realmente o nosso papel de importância e que nos dessem a credibilidade e a confiança, né, no nosso trabalho, né? Você sabe que às vezes, Lu, é até um pouco difícil para mim me colocar em alguns lugares assim, porque eu acho que eu dei muita sorte. Eu a não ser esse primeiro emprego que descaradamente eu era uma menina de 1,5 m que queria mandar, então assim, depois disso foi mais suave, bem mais suave. Mas eu já vi em empresas, amigas, cuidando de produção, por exemplo, e a palavra delas não tem o mesmo peso do que de outra pessoa. Infelizmente, eu acho que a gente vive num país que essa cultura machista, ela existe. Eu acho que ela tem que ser enfraquecida devagar. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com alguns posicionamentos nesse sentido, para ter um peso bacana na hora que precisa e bater ali onde vai de fato funcionar. Eu acredito nisso, na minha opinião. E em algumas vezes que eu percebi, que eu vi, que eu vivenciei isso com amigas em outras empresas, né, que trabalhavam em outras empresas, e desabafo às vezes, e me dá um conselho, que jeito você acha que eu tenho que agir? É difícil, e eu sou meio palpiteira. Eu não sou psicóloga, não, Bernadette, mas eu adoro resolver um problema alheio, não tá entendendo, entendeu? E aí eu gasto isso quando eu estava na Eu acho que essa é uma característica nossa, assim, de todas nós no laticínio, gostar de resolver problemas. Resolver o problema dos outros. Então, assim, Não eu tô lá no laticínio, o povo me liga, que me conhece, tô com um problema, eu faço assim, faz assado, depois me conta o que deu. A gente continua querendo resolver o problema dos outros. Então, assim, esse tipo de problema eu sempre tive muita dificuldade, porque era uma coisa que me feria, apesar de não ser comigo, e eu, de fato, não sei falar na pele o que a pessoa está passando. Aí a gente sabe muito a questão do mundo das ideias. Olha, isso é correto, isso não é. Enfim, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de ajudar, porque eu não passei por isso. Mas que bom, então, Carol. Te agradeço muito o seu depoimento. Tenho certeza que muitas das mulheres que estão assistindo se viram aí em você. A maioria da sua vida foi mesmo no laticínio, né? Por algum tempo só você ficou fora. Mas não, em termos de consultoria, consultoria e indústria, meio a meio. E aí não me pede para falar o que eu gosto mais, porque eu não vou conseguir. Não, eu digo assim, em laticínio, você Sim. A vida inteira. Né? Eu dei aula por 2 anos. Então. Dei aula para criança por 2 anos, mas o resto é laticínio. Então, aí realmente é uma. Tem um livro muito grande, né? Muito grosso, né? Para ser escrito, né? Muito bem. Então, agora nós podemos ouvir um pouquinho a Rosângela, conforme eu já disse a vocês. A Rosângela é nossa consultora e, diante do que ela acompanhou aqui, do desenvolvimento do nosso trabalho aqui, eu gostaria muito, quis muito, né, que ela participasse desse bate-papo conosco. Tenho certeza que ela tem muito a contribuir com vocês aí. Com vocês, obrigada, convidadas, e vocês, assistentes, vocês, clientes, enfim. Essas mulheres que hoje Ana, né? empreendem, né? Batalham. É isso aí. Então, boa noite a todos, né, Luciana? Obrigada por suas palavras, né? Obrigada a todos que estão nos ouvindo, né? Com muito carinho, como é tudo do Macalé feito com muito carinho, né?
Então, a gente está começando a entrar nesse mundo, né, que é a transformação digital, mas eu acompanhei todos os trabalhos de todos os temas que estão colocados aí, todos os blogs são feitos com muito cuidado, com muito carinho, para oferecer a vocês. Eu, atrás dos bastidores, eu consigo ver com tanta seriedade que o Macalé conduz o trabalho. E estar com a Luciana, né, e esse momento de aprendizado aqui com vocês, é de muita gratidão mesmo, né, com a minha história de vida, que no início, né, eu tenho hoje 65 anos, as mulheres não tinham estudo, não tinha estudo, né, você não precisava estudar. E antes era o primário, né, você fazia o primário e depois você ia ter filhos. Eu sou a quinta filha de 10 irmãos, né, e abaixo de mim ainda minha mãe ganhou 4 gêmeos. Nossa, e aí era uma vida muito Senhora difícil. do céu. O meu pai era dono de um bar, né? A gente morava nos fundos do bar, e meu pai tinha um bar muito, muito famoso na época, que ia até o Itamar Franco, comia traíra sem espinha lá em Benfica. Benfica era uma roça, passava boiada, e aí eu falava com a minha mãe, eu quero estudar. Minha mãe falou, olha, eu não posso garantir isso para você, né? Porque a gente não tem dinheiro para isso. E aí eu sempre fui muito esperta com o meu pai, e hoje a gente fala network, rede de relacionamento. O meu pai tinha muitos amigos que iam para esse bar, né? E eu falava com a minha mãe. Eu acho que a minha mãe foi lá falar com ele, e ele então chegou perto de mim, coisa que antigamente o pai não conversava muito com a gente, né? Não tinha essa proximidade. Ele falou, olha, eu consegui uma bolsa para você, mas você não pode tomar pau, porque se você tomar pau, você não adianta voltar, né? Porque não tinha. Aí eu falei, não posso, né? E aí eu estudei a minha vida inteira, até que hoje a gente fala que é o ginásio do meu tempo, no ensino médio, né? Eu, então, eu estudei com bolsa. Quando, então, eu terminei o ensino fundamental hoje, que é o científico, eu me vi numa situação, e agora, né? Eu tenho que fazer cursinho, e cursinho só tinha o CAV, não tinha quantidade de cursinho. Aí eu falei com a minha mãe, CAV, e a minha mãe, para. Porque agora o meu pai já tinha parado com os negócios dele, que ele foi muito roubado, né? O meu pai faturava muito, hoje eu organizo a empresa dos outros por ver, né? Tantas desconexões, né, Luciana? E aí o meu pai, pronto, acabou aquilo ali. Peguei um dia, subi lá na academia, fui lá e procurei, cadê o diretor? E a moça, então, falou, olha, o diretor? Falei, sim, eu gostaria de conversar com ele. Cheguei, pedi, falei com ele, eu queria uma bolsa de estudo. Falei, por que o CAV? Porque é o melhor que tem. E aí, quem faz... Olha, eu não sabia, né, novinha? Eu falei, quem faz o CAV passa no vestibular. E eu quero, só tem uma chance, eu não tenho outra. Eu acho que aquilo ali, eu fiz a propaganda do CAV, né? E aí ele pegou e falou assim, olha, Rosângela, vai ter o bolsão agora aqui, nessa semana, e se você ficar entre os 3 primeiros lugares, a bolsa é sua, senão não apareço aqui. E aí eu peguei e falei, tá legal, fui fazer, e aí eu fiquei nos 3 primeiros lugares. Eu fui contar para minha mãe, não pode, que eu não tenho dinheiro para pagar. Mas eu ganhei a bolsa, minha mãe não estava acreditando naquilo. Moral da história, eu fiz o cursinho, ele chama Marco Albano, faço questão de falar o nome dele aqui. Foi ele, então, que me concedeu essa oportunidade. Porque eu tentei, Marcos Albano, eu tentei conseguir desconto. Tudo que eu falava com a minha mãe fala, não tem, e eu falava, eu vou conseguir. Então, eu fiz economia. Porque a economia é um lugar de análise, né? É de análise e é uma ciência, não é exata. Mas é isso que eu falo com vocês, né? Aquilo eu trabalhava, mas eu não era feliz, né? Eu tinha bons resultados, eu fiz muito estágio durante a minha faculdade, né? Ajudei muito a minha mãe, comprei a primeira máquina de lavar roupas com 10 filhos. A minha mãe lavava roupa que a mão sangrava. E para ela, cantarolando, cantava lindo, são as mulheres daquele tempo, do qual eu tanto orgulho de falar da minha mãe. E aí eu comecei, então, a estudar. E aí eu fiz, tá. Um dia eu falei, eu não aguento ser humano, como é que eu vou lidar com isso? Né? Porque eu era economista de uma empresa, fazia um trabalho muito bom lá em Vitória, e não entendia o ser humano. E um dia, que eu acredito em Deus, cai um pedaço de jornal falando, pós-graduação em RH. Aí eu peguei e falei, acho que eu vou voltar para Juiz de Fora, foi muito difícil esse momento, e eu fiz, então, essa pós-graduação. Apaixonei pela área,
E de lá, de 80 e poucos, eu só me capacitei em comportamentos. Comportamentos linkados, pessoas e empresa. Porque o que acontece? 75% das pessoas trabalham infelizes. Então, hoje eu fui me especializando e, ultimamente, agora em 2018, 2017, 2018, especializei, né, numa ferramenta de assessment de autoconhecimento em que a gente não fica meio que oscilando para que eu vim no mundo, né? Essa ferramenta, ela possibilita que você descubra para que você veio no mundo. E hoje, então, com a minha história, eu consegui... Então, para casamento, eu casei de 52 anos, porque eu falei, deixa eu arrumar minha vida, né? Porque eu tinha muita história de mulher depender, essa história toda, eu falei, de jeito nenhum. E aí eu construí minha vida. E aí, depois, sim, não é que a gente tem que esperar, mas é muito bom a gente ser dona do nariz da gente, para a gente relacionar, né? Ter o nosso espaço no relacionamento, que poder somar com o meu marido. Aí, como ele é japonês, ele falou, eu estou namorando, a pessoa ela trabalha. Aí a japonesa fala, cuidado, porque mulher independente é um perigo, porque na hora que ela enjoar de você, ela vai te meter um pé na bunda. E aí eu falei, opa! Né? E aí eu falei, opa, eu fiquei naquela situação, a minha mãe pegou e falou, aí meu Nobuo falou, Rosângela, hoje eu vejo como é bom ter uma mulher independente, ter uma mulher que soma. Ele estava aqui em pé até agora esperando, meu parceiro, tentou a iluminação aqui, tudo, é o meu parceiro em tudo que eu faço. Aí valeu o casamento, que eu já casei mais velha. E, atualmente, eu desenvolvo exatamente esse trabalho de verdade, né? A Luciana fala do meu trabalho, mas ele só dá certo quando a gente encontra profissionais como a Luciana, a diretora, que entende o trabalho da gente. Então, hoje, eu estou especializando agora na parte de neurociência, né? Com o Pedro Calabrese, estou fazendo o curso, estou terminando aqui uma especialização internacional na área comportamental. Não para, sou nova, só estou com 66 anos, acordo 4 horas da manhã, para entender o ser humano e fazer o ser humano mais feliz dentro da empresa, né? Porque esse ambiente é um ambiente de muito sofrimento, de homens e de mulheres, quando ele não entende para que veio no mundo. Então, esse é meu trabalho, né, de levar essas pessoas essa seriedade muito grande. E aí, eu coloco assim, né? A minha vida não foi fácil, foi uma vida muito grande, de 10 irmãos, né? Mas tem uma fala, meu marido é professor, foi professor muito tempo da universidade, ele falava para os alunos, ostras felizes não produzem pérolas. E um dia ele está conversando com ele me explicando que ele é bioquímico, ele fala que a ostra, parece que ela alimenta ali, né? Quando ela abre, se entrar poeirinha suja, ela cria uma pérola. E ela só cria a pérola para poder se defender. E aí eu falei isso mesmo, porque todas as histórias de vocês, olha as pérolas que vocês estão aqui, quantas pérolas estão nos ouvindo pela luta, né, da batalha da vida. E aí o Pedro Calabrese, ele fala uma coisa que eu gosto muito, que ele fala, o mundo não nos deve nada, tudo é fruto do nosso esforço. E assim, eu tenho certeza que tem gente ouvindo a gente agora, entendendo o seguinte, o mundo... A gente não deve nada para nós, é nós que temos que ocupar esse mundo para fazer ele cada vez melhor, né? Com relação a quantos empregos que vocês fazem, quantas pessoas dependem de vocês todos que estão aqui na minha frente, né? Que precisam de vocês, que rodam uma economia, né? Tão interessante no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Então, essa história de batalha, de luta, né? Eu sempre fiz estágio, sempre tive meu dinheiro e sempre ajudei muito a minha mãe. Dava aula particular e a minha mãe... Eu chegava, botava o caderno, a minha mãe abria, porque antigamente, né? A mãe não perguntava nada do filho, né? Então, minha mãe pegava o dinheiro, eu não punha a mão em 1 centavo. E a minha mãe ali ia ocupar lá com meus irmãos. Então, é essa história que eu tenho para você de luta, né? E estou muito feliz de escutar a história de todos vocês. E quem está nos ouvindo, quantas histórias, né? Se a gente pudesse ouvir todos vocês que estão ouvindo a gente. Conforme eu já tinha dito, ainda há tempo de vocês postarem, viu? Principalmente as nossas convidadas aí que estão nos assistindo. Muito bem, Rosângela. Você, eu acho que assim, é um grande exemplo, né, de que teve foco na sua vida, né? Você quis estudar e quis desenvolver e foi em busca disso, né? É uma determinação muito grande.
né? Eu acho que essa é uma característica que nós aqui, nós sim, que tenho certeza que várias outras aí de vocês, né, também tem essa condição. E além de nós dividirmos todas as outras situações que a Eloá já colocou, né? Cuidar da nossa casa, que a gente gosta muito. Fazer lista de compras. De enfeitar a nossa casa, né? De se embelezar, que eu acho que é da mulher. Eu acho legal isso. A gente ter tempo para isso também, né? Ter tempo para nossa família. E isso durante muito tempo foi para mim bem difícil. Mas eu brinco que o Macalé é meu filho mais velho. Porque como eu já estou aqui há 36 anos, né? Só depois de 9 anos que o Hugo nasceu. Foi em 1994. Então, assim, houveram muitas questões, muitas provações, né? Mas eu acho que o melhor que a gente pode fazer, principalmente nós mulheres, é deixar de exemplo para os nossos filhos, né? Essa força que vem da gente, né? Os homens têm também, eu não estou falando, mas como nós estamos tratando aqui de mulheres, eu quero realçar isso. A ênfase hoje é essa, né? Não é? Nós somos muito determinadas. Uma coisa que eu queria falar, Luciana, que nem se nós tivéssemos combinado, não seria tão interessante essa nossa divisão de depoimentos aqui. Porque cada um de nós colocou a nossa ideia de que nós somos todas muito normais e iguais nas dificuldades. Não é errado a gente ter culpa, não é errado a gente se sentir culpado. E outra coisa, as fases passam. São ciclos que se iniciam e se fecham. Então, assim, isso tudo vai passar, né? A gente está passando uma fase tão ruim agora, então, tudo que é de bom passa, tudo que é de ruim também vai passar, né? E é importante a gente ter essa noção desse ciclo, né? E a Rosângela foi muito feliz na fala dela, que ela conseguiu arrematar, assim, de uma forma bem, digamos assim, acadêmica e humana ao mesmo tempo, de colocar, né, com a história de vida dela e com o profissionalismo que ela está tentando unir, né, que é a indústria e o lado humano das pessoas, e que a gente percebe hoje que é o que mais está se precisando hoje, são de pessoas humanas no trabalho, em todos os setores do trabalho. Humanizar hoje, o ambiente. A sua capacitação profissional está em segundo plano. O que as pessoas estão avaliando hoje é a sua capacidade de se relacionar, né? De ser gente. Interpessoal, de você tratar o outro de uma forma humana, né? Isso que estão buscando hoje nas pessoas. Você precisa de pessoas assim na sua equipe. Então, assim, aquilo que nós mulheres nos culpamos de estar vivendo assim, de estar passando aquilo, é humanamente normal, né? A gente às vezes se culpa e acha que é só a gente no mundo, né? Mas não, né? Então, nem que a gente tivesse combinado isso aqui, não cairia tão bem, né? A sequência tão certinha igual foi. É verdade. Muito feliz. Uma coisa em comum que eu acho que eu vi em todas as histórias foi essa coragem, né? O enfrentamento, porque a vida é feita de dificuldades, né? Muitas vezes as pessoas só mostram o lado bonito, florido e, né, colorido, mas no nosso dia a dia a gente enfrenta essas dificuldades, né? E isso exige da gente essa força, né? Que eu acho que a gente traz das nossas histórias, das dificuldades que a gente foi enfrentando no tempo, e é isso que fortalece e faz com que a gente tenha mesmo esse enfrentamento, né? Que acho que essa coisa da resiliência mesmo, né? Que eu acho que é da mulher, né? A entrega, o cuidado e essa resiliência mesmo, que eu acho que é que eu vi em todas as histórias, que eu pude ver
em cada depoimento, né, em cada construção, né, da trajetória de cada uma. Muito bom. Gente, eu algumas vezes falei, né, do quão importante nós somos, né? Mas em momento algum também a gente não desmerece os nossos homens, pelo contrário, né? Eles são Não é isso, figuras importantíssimas nas nossas vidas, né? Sim. Igual a Rosângela citou, o grande parceiro dela, que é o marido, Nobuyuki. O meu também, graças a Deus, somos muito felizes. Temos as nossas diferenças, como não ter, né? Mas eu dei muita sorte. Diz ele que eu não dei sorte, não, que foi golpe do baú. De eu ter casado com ele, por conta da formação dele. Eu já vi ele falar isso. Né, Carol? É verdade, ele brinca então, com ele isso. gosta muito de falar isso. Eu acredito que vocês todas conheçam. Foi professor também da Eloá, como já foi dito aqui, de várias outras meninas e moças que estão aí no mercado hoje. Então, ele fala muito isso, que ele foi o golpe do baú que eu dei, em ter casado com ele. E outra coisa que ele falava muito também, que era o meu consultor custo zero, o CZ, consultor CZ, que ele prestava todo tipo de consultoria e não tinha remuneração. Mas, então, foi uma pessoa, né, além do meu pai, né, que foi o fundador da empresa, foi o empreendedor. Em 1956, também uma pessoa de origem muito humilde, assim como a Rosângela contou, era uma família de 11 filhos, meu pai era o segundo filho e o homem mais velho. Então, a finalidade dele, a vida dele seria ficar na roça, junto com o pai, né, porque ele era o filho mais velho. Mas a minha avó teve essa percepção e falou, não, você não vai ficar na roça, você vai estudar. E ele veio estudar com uma bolsa de estudos para Cando Torches. Então, daqui aí que começou a história toda da vida dele. Depois ele fundou uma Macalé e eu, então, dei continuidade ao trabalho dele. Também, como a Bernadette falou do pai, uma pessoa com que eu me dou muito bem também, uma pessoa de muito fácil relacionamento, de uma humildade muito grande e uma fé enorme. Aí ele está atrás de você aí, Ló. Na sua parede. Eu falo já que venceu... é a mensagem subliminar. Já venceu muitas batalhas, né? Hoje ele está com 96 anos, graças a Deus, lúcido. E muito que lúcido. Eu falo com ele às vezes por telefone. Ele me cobra, você não mandou o meu e-mail com a minha... É uma cópia da nota. Agora, seu Jonas, estou mandando agora. Então, é assim, uma alma boníssima que nos inspira a todo dia. Né? A mim, aos meus irmãos, aos netos, aos bisnetos. Então, é uma coisa que é muito gratificante para mim estar conduzindo aí o trabalho dele. E acho que tem muito de admiração também, né, Rosângela? Porque, assim, eu não conhecia a Bernadette, não te conhecia, mas a Tia Eloá e a Luciana eu tive oportunidade em alguns momentos e é realmente uma admiração, né? Não é rasgação de seda. Admiração mesmo. Eu tenho coisas que a Tia Eloá falou para mim na época que eu era aluna, tem coisas que a Tia Eloá falou para mim, trocando figurinha, eu preciso de um profissional para trabalhar comigo, enfim. Coisas que eu conversei com a Lu de trabalho, pessoal, né, Lu? Então, assim, rola uma admiração, gente, fica. Por mais que, igual a Lu, quando mandou mensagem para mim, nossa, Carol, quanto tempo a gente não falava? Eu falei, nem mesmo, não sei o quê, nem parece que tá perto. E a distância, mas o respeito e admiração por histórias, por vivências, eu acho que isso fica e é muito bacana. Eu acho que é um gás.
Eu tenho certeza que o resto Com vai certeza. ser super zen. Então, eu tenho certeza que Verdade. esse depoimento aí vai contribuir muito para aquelas pessoas, mulheres que ainda estão um tanto indecisas, né? Se arriscam, se não arriscam. Então, essa foi uma forma que o Macalé encontrou, né, de promover um espírito de união entre as mulheres, para elas que já atuam, para aquelas que já atuam no segmento e para aquelas que ainda estão aí buscando, né, novas oportunidades, novos caminhos. Então, para nós, é muito gratificante poder ter contado com vocês para dividir conosco as suas experiências e de vocês, mulheres que estão nos assistindo também. É com muito carinho que a gente coloca para vocês aí o nosso bate-papo e que compartilha esse momento aí com vocês. Um grande abraço para vocês todas. Obrigada. Vocês são Obrigada. pessoas muito queridas, não só por mim, mas pelo Macalé, que hoje temos uma equipe aí com 21 colaboradores, sendo vários técnicos oriundos da Cândido Torches também. Verdade. Temos moças técnicas em laticínios trabalhando conosco aqui. Então, agradeço demais tudo que vocês fizeram por nós e que ainda farão, com certeza, por nós e por todos os outros, né? É gratidão mesmo, igual a Eloá falou. É só isso que a gente hoje, principalmente vivendo esse momento tão difícil, né? Bastante incerto, quem tem a responsabilidade de ter tantas famílias dependentes, né, do trabalho, como foi colocado aí por vocês, ao mesmo tempo que a gente tem uma preocupação, né, uma preocupação muito grande, porque são pessoas que dependem do trabalho. Mas nós vamos vencer. Com certeza. Se Deus quiser. Enfim, uma boa noite para Boa noite. vocês. Boa noite. Uma boa noite Vocês também, todos que muito também estão nos obrigada. assistindo, né? Contem com a gente sempre. Visitem o nosso site, visitem o nosso blog, consultem Dá o nosso joinha, técnico. dá o joinha, ativa o sininho. Vamos lá, já que a gente agora está meio blogueirinha, vamos lá. Muito obrigada Tá para vocês, gente. Um beijo grande no coração. Obrigada, Luciana. Obrigada a todos. Tchau, gente. Muito Boa obrigada. Beijo, Obrigada. beijo, meninas. Tchau, Beijo, pessoal. tchau. Tchau.